Bem-vindo, Fred. Como nós conversamos, né? Vamos fazer um bate-papo aí sobre bolsa, sobre mercado financeiro e fazer essa aula interativa, tipo bate-papo, para a gente disponibilizar para os nossos alunos. E entrando nesse tema, eu gostaria que você mostrasse para quem ainda não te conhece qual que é a sua formação, né? Onde você dá aula e falar aí de algumas operações, de alguns mercados que você já atuou no mercado financeiro. Boa tarde, Lucas, e boa tarde a todos aí, né? Meu nome é Frederico, né? Eu e o Lucas somos professores lá da PUC. Minha formação, eu sou formado em economia, né? Com mestrado também em economia e eu fiz mestrado, na área de dissertação de mestrado foi na área de econometria, né? E com modelos aplicados a séries de tempo. E de muitos anos para cá, deve ter mais ou menos uns 10 anos para cá, eu passei a me dedicar mais especificamente ao mercado financeiro. Então, a gente é, é uma paixão mesmo, o mercado financeiro se tornou uma paixão, assim, objeto de estudo mesmo. E, e a ideia, assim, eu gosto muito de estudar carteiras de investimento, alocações, né? A parte de carteira de ações e de outros investimentos em geral. E a gente acaba tomando um certo gosto por algumas operações mais especulativas, né? Então eu já mexi um pouquinho com opções e mais com o mercado futuro, principalmente mercado de índice de dólar, que eu gosto de estudar, de acompanhar. Então é mais ou menos isso, assim. Mas assim, acho que o que mais faz sentido mesmo para o enfoque do economista é a ideia de você ter uma estratégia de longo prazo, né? Uma estratégia de investimento que não está preocupado em ganhar todo dia, sim está preocupado na questão de preservação de patrimônio e de se beneficiar a partir de entender o movimento da economia, do que vai acontecer com a economia no longo prazo, né? Então, aí que entra talvez a maior ligação que tem do mercado financeiro com a economia, né? Aí que as duas pontas se unem, quer dizer, você entender como que o mercado financeiro está ligado ao próprio crescimento econômico, às condições macroeconômicas em geral da economia, condições fiscais, condições monetárias, né? Então, acho que talvez é aí que o economista possa usar mais o seu conhecimento, né? De entender que é a análise que a gente chama de análise top-down, né? Que é entender como que a macroeconomia influencia na microeconomia, na performance dos ativos e das empresas. Então, acho que esse eu acho que é o foco, né? Mas é essa, basicamente, né? Bacana. Ô, Fred, eu vou me Prazer apresentar. aí. Beleza. Eu vou me apresentar porque você disse que quer disponibilizar também para os seus alunos essa aula. É bom que, né, Lucas? Tá. Então, também sou professor da PUC Minas, né? Já estou lá como docente há mais de 15 anos. Todo mundo acha que eu sou economista, Fred. Eu acho que até você achava, né? Mas eu sou administrador por formação, só que acabei estudando muito para a área de economia mesmo. Fiz especialização em economia empresarial e depois mestrado em administração pública, mas era concentrado em gestão econômica. Tanto é que eu fiz, na época, prova aberta de economia para entrar no mestrado. Bem, e na área aí profissional, para quem não sabe, né, você já sabe, eu sou gestor de carteiras, já gerenciei grandes fundos, muitos os maiores fundos que eu gerenciei, carteiras que eu gerenciei, foram fundos de previdência públicos. Um deles, quer dizer, o mais recente deles, quando eu montei equipe e que eu fui um compromisso de 2 anos que eu fiz com a gestão pública aí, tem um patrimônio líquido, na época que eu deixei, de 800 milhões e já bateu 1 bilhão já. Até eu fui lá na comemoração, me chamaram para participar da reunião de conselho.
E o maior não é esse, o maior foi um outro fundo que, quando eu o deixei, ele estava praticamente batendo os 3 bilhões de reais. Aí a atuação nesses fundos acaba sendo mais renda fixa, mas sempre para outras carteiras menores, para minhas finanças pessoais, consultoria, acabo dando muita dica aí de mercado de ações também, mas já atuei em diversos mercados e operações, book build, eu participei de book build, de fundos grandes, e por aí vai. A gente vai conversando e falando disso aí ao longo da aula, se for oportuno. Ô Fred, para a gente começar, para quem, vamos pressupor que tem algum aluno que ainda não é um entusiasta do mercado de bolsa, quer começar ou não sabe nada, agora que está tendo a oportunidade ou a curiosidade de fazer essa pesquisa, de entender bolsa de valores, como que a gente poderia falar para esse telespectador, vamos dizer assim, apesar que não é online, né? Como que entra para a bolsa de valores e começa a operar? Explica para ele ou para ela, né? Olha, digamos assim, né? É um processo, né? Quer dizer, eu diria, eu sempre falo isso muito porque os alunos também me perguntam isso muito, né, Lucas? Então, e aliás, parece que é de uns anos para cá, né? Inclusive, eu acho que isso tem muito a ver. Primeiro, um primeiro movimento que aconteceu no boom das commodities nos anos 2000, né? Que fomentou muita abertura de novas empresas na bolsa. Foi um momento áureo da bolsa brasileira, né? A partir de 2001 ali. Infelizmente, esse processo foi encerrado em 2008 ali com a crise. Eu E estava depois com lá a já própria... trabalhando, viu? Oi? Eu já estava lá trabalhando no mercado financeiro profissionalmente. Né? Já. E depois com as nossas próprias crises próprias que a gente enfrentou aí, principalmente o Brasil vive uma crise fiscal que já vem se desenhando há muitos anos, né? Então, então isso, acho que esse movimento de boom de commodities e de queda de taxa de juros, que é um movimento mais recente, quer dizer, isso tem despertado muito interesse pela bolsa, né? Um interesse que sempre teve ali, mas eu diria que ele sempre teve um pouco mais represado, mas a partir dos anos 2000 a gente viu, e também com o que a gente vai discutir hoje aqui, né, Lucas? O próprio advento do home broker, né? Quer dizer, o home broker, a facilidade que você tem hoje de comprar ações pelo celular, né, pelo computador. Então, toda essa facilidade tecnológica que a gente tem hoje também fomenta muito, né? Tanto na parte que ficou muito mais fácil estudar a bolsa, quanto ficou muito mais fácil operar a bolsa, né? Então, isso desperta interesse. Os alunos vivem perguntando isso, né? Então, uma primeira coisa é o seguinte: tem que começar do começo, né? Quer dizer, você tem que começar lendo esses livros introdutórios, né? Tem alguns cursos também introdutórios aí de algumas corretoras a respeito de como começar a investir em ações, começar a pegar materiais introdutórios da estrutura da bolsa, o que é uma ação, né? Os principais conceitos, o que é a ação, qual é o direito que a ação dá ao seu proprietário. Isso é Né? bom a gente falar ao longo aí da aula mesmo. A questão dos proventos, né? Uhum. E essas coisas todas. Então, você tem que começar do início mesmo. E eu diria o seguinte, e aí, quer dizer, como tudo, se você quer realmente entender do negócio, esse negócio envolve um tempo de dedicação. Logicamente, envolve um tempo de dedicação. Mas eu diria o seguinte, quer dizer, o aluno, né, quem está começando, quer dizer, nós também começamos lá atrás, quer dizer, ninguém nasceu sabendo, a gente também começou em algum momento. Então, o que você tem que pensar assim, você tem que colocar os objetivos por partes, quer dizer, o seu primeiro objetivo é entender o funcionamento da bolsa, entender para o que a bolsa significa, né? Você também, inclusive, né, Lucas, a gente vai falar assim, destruir esse conceito assim de achar que a bolsa é um lugar onde é apenas um jogo, onde eu compro um negócio, que se subir eu ganho dinheiro, se subir... Não, a bolsa é muito mais que isso. A bolsa de valores é um lugar onde você fomenta investimentos
de longo prazo das empresas. Quer dizer, para que a Bolsa foi? A Bolsa ela é uma fonte de financiamento empresarial, né? Então, entender esses fundamentos, quer dizer, que até porque isso. Então, assim, a primeira coisa é entender os fundamentos da Bolsa, e nesse momento, quer dizer, você vai começar a deixar de ser um leigo. Então, mesmo que você ainda não tenha todo o instrumental necessário para tomar boas decisões, mas você já vai poder conversar com um analista de investimento de uma corretora, já vai entender quando ele estiver falando lá de dividendos, de juros sobre capital próprio, e já vai começar, então, a primeira objetivo é querer deixar de ser um leigo no assunto, né? Quer dizer, pegar os conceitos básicos, pegar o conceito de liquidez e tal. A partir desse momento, quer dizer, aí você naturalmente, a própria curiosidade da pessoa, aí, quer dizer, aí o que manda é a sua curiosidade e a sua dedicação, do tanto que você vai avançar. Então, a própria curiosidade da pessoa, e aí entra um seguinte divisor de águas, né? Quer dizer, a pessoa que gosta, que toma gosto pelo assunto, ela tende a ficar mais animada, mais motivada para se dedicar mais, tal. Porque, como todo estudo, tem um lado muito prazeroso e tem um lado de um imenso trabalho, né? Então, a pessoa que gosta, esse trabalho fica mais suave. Muita gente toma gosto mesmo. Então, aí depende, quer dizer, você pode querer avançar em ser uma pessoa que entende mediamente a bolsa, sabe o que está acontecendo em linhas gerais, consegue conversar com um corretor, com um analista lá da XP, né? Até bom, eu estou lembrando de uma coisa aqui, né? Porque a pessoa que nunca investiu em bolsa, está querendo começar, o primeiro passo, se ela quer efetivamente operar, ela vai ter que procurar uma corretora, né? Fazer um cadastro, que hoje está muito fácil de fazer, com o celular você faz, né? Você faz o upload pelo próprio celular de alguns documentos, preenche alguns dados que a gente acha que é chatice da corretora, mas é uma exigência da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, né? E mais ou menos aí, no máximo em 3 dias, hoje, sua conta, se tiver todos os documentos corretos, já vai estar aberta, né? Tanto na corretora como que na CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que é um braço da própria Bolsa, né? E aí ela fica habilitada para operar, né? Falando assim. Fantástico. Isso. E além disso, né? E além disso, a questão é o seguinte: uma coisa também fantástica nessa coisa de abrir a conta na corretora é que você passa a ter acesso primeiro a conversar, por exemplo. Eu lembro no início, assim, nos meus primeiros anos de home broker, digamos assim, quando eu abri minha conta, eu ligava muito para a corretora, ligava muito. Eu tinha dúvida, por exemplo, mas como é que eu faço? Como é que eu coloco o stop aqui? Eu ligava para a corretora, perguntava, poxa, tem alguém aí que pode me ajudar? Eu não estou conseguindo. Quer dizer, qualquer dúvida que você tenha, né? Qual que é o código da ação? Então, assim, primeiro você vai poder ter esse contato, né? Você, digamos assim, vai poder encher o saco lá do cara da corretora e eles têm que sanar a sua dúvida, porque você é cliente mesmo. E o segundo passo também que eu acho importante a gente falar é que as maiores corretoras, todas elas hoje, né? Elas têm muitos materiais, inclusive, por exemplo, você tem até cursos gratuitos, né? Porque elas têm interesse também em que a pessoa aprenda, né? Porque a corretora ganha dinheiro quando você compra ação, vende ação, então ela tem interesse nisso também. Então, elas disponibilizam materiais e cursos que eu acho que são muito bons para quem está começando, né? Ter acesso a esses materiais, quer dizer, pegar um relatório, começar a tentar ler um relatório de uma empresa, ler uma carteira recomendada lá, começar a ver, quer dizer, que aí você vai começando aos poucos a se familiarizar com aqueles termos, com aquele. Isso eu acho que é muito legal no início. Deixa eu aproveitar para fazer uma pontuação crítica aqui, porque a gente é macaco velho de mercado, né? E a gente tem que ter ideia que os agentes têm seus interesses, né? Então, já que você falou da corretora, ela gosta não, né? Ela tem a necessidade, ela ganha dinheiro pela corretagem, então a gente tem que demonstrar também para o aluno, para quem está querendo aprender,
que eles estão doidos para você comprar e vender o tempo inteiro, né? Isso tem uma questão do interesse próprio da corretora, tem um tipo de técnica que usa dessa estratégia de compra e venda, que a gente pode uma aula marcar e conversar, que é a análise técnica, você sabe muito bem disso, inclusive vai dar fazer uma merchandise aqui de um curso que a gente vai dar aula, né? Você vai dar aula, acho que de análise grafista aí no curso de mercado financeiro e de capitais do MBA da PUC, né? Virtual, né? O pessoal já está rodando esse curso. Então tem esse interesse da corretora fazer com que o cliente opere, rode carteira, né? Gire carteira, que a gente gosta de falar, mas também tem aquele perfil que eu coincide com o meu. Você também acha que coincide com o seu, mas mais eu do que você, falando por mim, que é a outra estratégia fundamentalista, que não compra e vende qualquer hora, né? Que vai analisar a empresa, os fundamentos da empresa, da economia, para operar, e não vai ficar naquele burburinho de notícia de mercado, que a corretora está doida para aproveitar para te incentivar a operar, né? Bom, a gente sempre retratar essas coisas para também formar essa visão crítica. Inclusive, né? Inclusive, nesse sentido, assim, a gente pode falar uma coisa importante que eu acho que todo mundo que está começando deve escutar ou deveria escutar, infelizmente, o que você falou. Muitas vezes esse viés de interesse, os agentes, né, não estão preocupados em falar certas coisas que eu acho que seriam muito, assim, a gente que está aqui mais com essa motivação educacional, né, a gente tem, quer dizer, a gente tem a obrigação de procurar alertar essas coisas. Assim, eu sempre falo isso, olha, você tem que pensar o seguinte sobre os seus primeiros anos de mercado financeiro, principalmente quando se fala de bolsa e tal. Você pensa o seguinte, os primeiros anos você vai fazer uma promessa para si mesmo, quer dizer, você vai operar, digamos assim, você vai operar pouco e vai estudar muito, né? Então, assim, se dedicar mais a estudar do que a operar, né? No mercado financeiro você pode inclusive simular, você pode ver o que aconteceria fingindo que você comprou, quer dizer, então monta uma carteira teórica, o que tinha muito, hoje não sei se está tendo tanto, mas lembro uma época tinha muito na internet esses simuladores de bolsa, né? Isso. Você comprava uma carteirinha lá, para você ir acompanhando, aí você ganhava tipo um dinheirinho fictício e você ia acompanhando. O problema disso é porque quando o dinheiro não é de verdade, a gente fica mais você tende a brincar, né? Você tende a fazer certas coisas, você acha que é mais fácil do que é na verdade, né? Né? Na verdade, o dinheiro você pode perder ou ganhar ali, é tudo brincadeira, no fundo, né? O dinheiro fictício, você fala assim, não, pô, eu coloco tudo ali, aí você acha que você está ganhando, mas você vai ver que na hora que você vai colocar o seu mesmo, é outro papo, né? E até aproveitar outro então, alerta, né? Nos primeiros anos, pensar mais em estudar, aprender os conceitos, aprender as principais teorias sobre diversificação, e do que realmente seja a análise técnica, seja a análise fundamentalista, seja a análise macroeconômica, né? Então é mais estudar do que operar, né? Então você vai, eu mesmo eu lembro que no primeiro ano assim eu brincava assim pouquíssimo, assim, eu colocava um dinheiro pequeno lá, fazia uma operaçãozinha ou outra e rapidamente assim, se a pessoa for inteligente, assim, perspicaz, ela rapidamente ela vai entender que ali o mercado financeiro é um jogo de gente grande. Quer dizer, a gente fala assim, as maiores cabeças do mundo estão ali, né? E está todo mundo querendo ganhar, digamos assim, todo mundo querendo fazer o que não é desonesto, está todo mundo querendo fazer bons investimentos, está todo mundo querendo fazer uma boa leitura do futuro. Então está todo mundo. Então aquele jogo ali é um jogo sério. Inclusive envolve patrimônio, envolve dinheiro. Então, se você for perspicaz, rapidamente você vai perceber que não é um jogo tão simples assim, né? Por dois motivos. Porque, primeiro, você está lidando com um futuro que tem uma incerteza natural, e o segundo motivo é porque as melhores cabeças do mundo estão ali também. Então,
é muito comum no início assim, a pessoa ter uma certa ilusão de que ela é mais inteligente que os outros, que a média. Só que a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o mercado financeiro é que a média do mercado financeiro também é muito inteligente. Quer dizer, é muito difícil ser mais inteligente que a média do mercado financeiro. Porque a média lá são o quê? A média lá são grandes bancos, com grandes equipes, com grandes analistas. Quer dizer, então, é muito comum pessoas assim que estão estudando há um ano e pouco, já acharem que elas são muito melhores que a média. Não, eu diria que isso é um nítido viés comportamental. Assim, Eu gosto de, eu então, gosto de assim, uma frase, posso falar uma frase? Eu gosto de, quer dizer, na realidade é uma expressão que eu cunhei para ficar radicalizado isso que você está dizendo e didático, né? Vou usar um termo meio chulo, mas é para marcar mesmo, né? O mercado não é burro. O exato. mercado não é burro, né? Então a gente fica querendo achar que é mais inteligente que o mercado, né? Isso que você está dizendo aí. E aí eu acho que também é aquela coisa assim da gente perceber, e aí entra nós, né? Quer dizer, o quão importante é estudar, né? Quer dizer, o quão importante é você ter essa dimensão assim de que você está querendo, por exemplo, se você quer virar um tenista, né? Você vai se dedicar a anos de treino, né? Musculação, fisioterapia, alongamento, treinamento, técnica. Se você quer virar um tenista profissional, o mercado financeiro não é diferente de um tenista, de um jogador de futebol, de um nadador, de uma área de esporte, de uma área ou um mecânico. Quer dizer, você envolve anos de, mas no nosso caso, graças a Deus para nós que somos professores, né, você envolve anos de estudo, né? Quer dizer, é um estudo contínuo e então assim é aí que entra a questão da educação, né? Quer dizer, você perceber rapidamente que você tem que estudar mais do que ficar. Não adianta você ficar olhando para a tela do computador o dia inteiro, para notícias do mercado financeiro, se você não tem capacidade de reprocessar aquelas notícias. Essa que é a diferença. Quer dizer, as notícias do mercado financeiro elas estão aí para todos. Todos têm acesso aos melhores sites hoje, são públicos. Né? Você tem muita informação pública de muita qualidade, isso melhorou muito, inclusive. Mas assim, a grande diferença é como que você processa essas informações. Quer dizer, a mesma informação que eu tenho, um leigo vai ter, mas a diferença é o quê? E isso está intimamente ligado à sua dedicação e às suas horas de estudo. Quer dizer, no fundo, completando a sua frase, aí, eu diria duas frases que são ótimas para falar para quem está começando. Primeiro, o mercado não é burro, essa é perfeita que você falou. E a segunda frase é o seguinte: no final das contas, o mercado remunera mesmo é trabalho. Quer dizer, a pessoa é muito diferente em geral. Quer dizer, você não tem, como é um mercado de risco, você não tem garantia de sucesso. Quer dizer, você pode, é igual um empresário. Um empresário ele pode estar há 30 anos no mercado, montar um empreendimento imobiliário e dar errado. Isso é do jogo. Dar errado é do jogo. É o risco empresarial. Quer dizer, a mesma coisa no mercado financeiro. Mas, certamente, uma pessoa que realmente se dedicou e tem aí 5, 10 anos de estudo, com dedicação, ela vai chegar a conclusões muito mais corretas do que uma pessoa que tem 2 meses de estudo e que não se dedica. Então, assim, as suas chances aumentam muito se você é mais dedicado, se você se dedica mais aos Ter estudos. paciência, né? Não ir na opinião do outro. Aprende esses valores da paciência, de seguir uma estratégia que é adequada ao seu perfil. Então, são coisas que você vai pegando ao longo do tempo. Eu mesmo, sinceramente, assim, eu tive que ir aprendendo isso aos poucos. Acho que todo mundo é assim no meu caso, acho que no seu caso, de ninguém é diferente. Assim. Você, por exemplo, eu vejo muita coisa no mercado financeiro hoje, engraçado. Às vezes em sites mais públicos aí, né? Você vê coisas assim, tem tal, fulano de Warren Buffett fez tal estratégia. Tá, mas aquela estratégia ela é muito boa. Warren Buffett comprou ouro, por exemplo. Aquela estratégia é muito adequada ao perfil dele. Quer dizer, uma coisa é o Warren Buffett pegar 2% do patrimônio dele e comprar ouro.
né? Talvez aquela estratégia, Deixa eu aproveitar. adequada a um perfil de uma pessoa iniciante, uma pessoa que tem um capital menor. Então, todo esse entendimento de entender, porque é o que você falou, o mercado financeiro ele tem uma natureza assim, ele tem jogo para todo mundo. Quer dizer, se você quiser brincar de day trade, você vai poder operar. Se você quiser usar análise técnica, você vai poder operar. Se você quiser usar análise fundamentalista, análise macroeconômica, você pode usar uma série de instrumentais, que, aliás, eu diria que eles são até muito mais complementares do que excludentes. Mas o fato é você descobrir, dentre essas infinitas possibilidades, infinitos produtos que o mercado financeiro te coloca à disposição, você entender o que é mais adequado ao seu perfil, ao seu propósito, ou até, inclusive, né, Lucas? Nossos alunos, muitos vão trabalhar com empresas, quer dizer, vão trabalhar com sobra de caixa de empresas, quer dizer, qual é o produto que é adequado ao perfil daquela empresa? Também. Aquela empresa deve ser uma empresa exportadora, talvez ela esteja preocupada em fazer um hedge, uma proteção cambial. Se é uma empresa que tem uma empresa de varejo, ela já está preocupada mais com questões de crédito, de juros, de poder, né? Ela tem um float ali que a gente fala, uma sobra de caixa que ela tem que conseguir aplicar bem aquele float que ela tem. Então, assim, você entender isso bem, quer dizer, isso seja para suas finanças pessoais, seja para os nossos alunos que vão trabalhar em empresas, quer dizer, isso envolve dedicação, né? Envolve estudo mesmo, é o que a gente está falando aqui. Então, assim, nada substitui, é engraçado, né? A gente pode ir para qualquer área aí, mas nada substitui o estudo, a dedicação. A doce ilusão do mercado financeiro é que você vai ganhar dinheiro sem trabalho, sem estudo, sem dedicação. A primeira mensagem essa é imediata. Ô, Fred, a gente vai ter que fazer uma sequência de aula, a gente até já tinha conversado sobre isso. Brincando, já está dando 30 minutos aqui. Passa rápido, né? Passa rápido demais. Só para a gente dar uma amarrada aí e fazer até um spoiler aí para a nossa próxima conversa, eu gostei de você comentar umas coisas aí que parece que passa despercebido, mas a gente não pode deixar. Você falou assim, quando o Warren Buffett vai e coloca X% em ouro, 2%, acho que você falou. Tem que lembrar para o nosso ouvinte, né, quem está nos assistindo, que, primeiro, né, a gente não pode colocar nosso dinheiro inteiro na bolsa. Né? A gente, às vezes, o pessoal empolga e vai lá e coloca. E a crise aí de 2020 está mostrando quanto gente sofreu. Eu já vivi mais de uma crise, então isso não me assusta muito, não. Mas a gente tem que tomar um cuidado e sempre fazer esse alerta. Né? Então, também, lá no inicinho você falou, que a gente não pode deixar de ressaltar, a questão da diversificação. Né? Eu tô até eu acho que não sei se vai dar para ver, aqui em cima do meu ombro, aqui que eu estou deslocando aqui, tem um bonequinho lá e ali tem um livro que é O Investidor Inteligente, que é do Graham, que é o cara que ensinou o Warren Buffett, já que você comentou o Warren Buffett, né? E lá ele que era um profissional de mercado, ele fala, olha, quando você se expõe muito ao mercado de renda variável, a hora que ele está falando dos Estados Unidos, que é um mercado que não dá assim, para a gente fazer grandes comparações com o Brasil, né? A gente já discutiu muito isso entre nós dois aí em sala de professor, que mesmo considerando o mercado maduro, o cara não colocava tudo em bolsa. Né? E quando ele aumentava muito a participação dele do patrimônio em bolsa, também é quando ele via que os ativos estavam, entre aspas, relativamente baratos, né? Que valia a pena correr aquele risco que você disse que é o jogo do mercado financeiro, do mercado empresarial, topar o risco do negócio. Né? Então, tem que pensar ciente que você está topando o risco do negócio. Né? Então, Fred, isso é perfeito. Quem está começando não deve colocar uma porcentagem muito grande em bolsa. Né? Deve começar, é o que eu falei, estudar mais e começar devagar, assim, você mesmo vai começa a sentir um pouco mais de confiança aos poucos, mas nunca, é o que você falou, nunca empolgar muito, né? Quer dizer, com calma. Senão, quando ele empolga pré-crise, né? Pois ainda pega um momento desse agora como o coronavírus aí, teve muita gente. Olha, vou te contar um caso de uma aula que eu dei de matemática financeira.
Aí a gente estava conversando no final da aula, o pessoal conversando sobre mercado de ações e tal. Aí eu falei dessa coisa da diversificação que você acabou de falar, né? Aí no final da aula teve um aluno que me procurou assim na frente, lá no quarto, professor, eu vendi meu carro e coloquei todo o meu dinheiro em Bitcoin e vi o que o senhor está falando aí agora. Você acha que, pelo que o senhor está falando aí, eu não deveria ter feito isso de jeito nenhum? Eu falei assim, olha, quem sou eu para falar o que você vai fazer com o seu patrimônio, né? Mas eu acho que você tem que ter cautela, diversificação. Acho que eu não faria isso, assim. Eu acho que você, talvez uma coisa e com mais, se você gosta de Bitcoin, mas com mais calma, começar com uma professor, eu vou fazer isso urgente, eu vou rever esse conceito aí, essa minha decisão. Eu não tenho coragem de nem colocar nem quase nada em Pois é. Bitcoin. Eu nunca coloquei, para Pois falar a é. verdade. Eu acho que você está ciente do risco que você está correndo é fundamental. Assim, não tem nada de errado de você montar um negócio, se meter numa atividade empresarial. Né? Você vê no Brasil, a gente fala de ações, mas você vê no Brasil a quantidade, quer dizer, é engraçado, né, esse negócio de bolsa. O cara compra a ação do Itaú, que é o maior banco do Brasil hoje, aí as ações do Itaú caem 15%, ele acha o fim do mundo, né? O que é natural. As ações, a gente sabe que oscilam mesmo. O Itaú é quase um índice de mercado. Ele reflete o dia a dia do mercado. Então, isso que nem você falou, nós que somos macaco velho de mercado, a gente sabe que oscila, que é assim. Agora, o cara monta um negócio ali, quer dizer, o cara colocou 30 mil em Itaú, aí caiu 10%. Ele perdeu lá, ele não perdeu, porque ele não vendeu nada, mas ele o valor de mercado Contabilmente ele não tá perdeu, com né? 27 mil de Financeiramente ele patrimônio perdeu. agora. Aí ele acha aquilo ali o fim do mundo, né? Isso é o desconhecimento, é isso que o estudo faz, inclusive isso, quer dizer, você entender. Tem uma vez um livro que eu li que o cara falou assim, olha, se você não consegue ver as suas ações em algum momento perderem 20%, 25% do seu valor, não mexa com ações, simplesmente isso, não mexa. Você não consegue ver. Então, o cara tinha 30 mil em Itaú, ele perdeu 3 mil, quer dizer, 10%, ele perdeu 20%, ele perdeu 6 mil reais. Ele está com 24 mil reais, ele acha um absurdo que isso tenha acontecido. Aí ele vai para o WhatsApp, vai para as redes sociais falar mal da Bolsa. Mas você vê a quantidade de gente no Brasil que monta pequenos negócios aí, isso. Às vezes investe 20, 30, 50 mil reais, 100 mil, 200 perde mil, tudo, perde tudo, ainda tem que pagar passivo trabalhista, tem que pagar fechamento da empresa, tem que pagar uma série de dívidas que ficam, passivos tributários, quer dizer, gasta 30, 40, 50 mil, quer dizer, ele não perde, não é 10, 20%, ele perdeu 100%, às vezes 150% do que ele investiu. E acha isso normal. Eu montei uma padaria, deu errado, eu perdi 100 mil. Normal, quer dizer, então entender que a Bolsa ela é uma atividade empresarial como outra qualquer. A diferença é o seguinte, se você quer montar uma padaria ou se você quer comprar, por exemplo, ações do Grupo Pão de Açúcar, que é uma rede de supermercados, que tem padarias, e você quer comprar um pedaço dessa empresa que, no fundo, é uma padaria também. Quer dizer, a diferença é essa. Se você quer montar uma padaria diretamente e correr esse risco empresarial diretamente ou indiretamente, mas nos dois casos você está correndo um risco empresarial, não tem jeito. Ou seja, ações são empresas. Essa é outra frase que acho que é muito seca e direta, né? Ações são empresas. Vamos terminar o nosso primeiro round com essa frase sua? Isso. E aí a gente deixa em aberto aí, falar mais, mostrar um home broker para o aluno, pelo menos a tela, ver ele oscilando, ver um código de ação, a gente explicar para ele o que é uma PN, o que é uma ON, e aí a gente fica por aqui e deixa para o segundo round. Beleza? Ok. Então, gente, até aí o segundo round do nosso bate-papo aí com Frederico, economista, entusiasta da Bolsa aí, mais de 10 anos. Um abração para vocês, até a próxima Também aula. Sofrendo agora com coronavírus, né, Lucas? É isso aí. Como todos nós, né? Faz parte. Abraço, Fred. Obrigado. Vamos lá, vamos para o segundo round.